Paz seja convosco. Amém. Estamos trabalhando dentro do tema da teologia da alegria, a Bíblia da esperança. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se veem, que não se veem. A fé é a certeza das coisas que esperam e a certeza das coisas que não se veem. Por isso a Bíblia nos dá esperança. Está ruim para o mundo, pode piorar. Para nós, esperança. Sem essa esperança no futuro, nós ficamos desanimados, deprimidos e a nossa alegria ela vai embora. A esperança é absolutamente essencial à alegria cristã. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. 5, verso 3 e 4. Rafael, que pulou. Já era, irmão, chegou atrasado. Nicolas. 5, 3 e 4. 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Você já foi embora, calma, só 3 e 4. Sei que você está empolgado. Pelo Espírito Santo. Não é só 3 e 4. 3 e 4. Não, sem conclusão. Ponto anterior, 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Você entende o que ele falou aí agora? O que Paulo falou agora? A gente fica feliz com a tribulação. Opa! Coisa de Essas doido. tribulações são sermos participantes, né, do sofrimento como de Cristo. Também. Mas no dia a dia, né? No dia a dia, sim. Não, sim, mas também no dia a dia. No dia a dia nós temos uma situação de dificuldade na nossa vida, qualquer que seja. E aí o que nós temos que fazer? Ficar feliz. É? Ficar feliz. Fica feliz por quê? Porque a tribulação em Cristo, não sem Cristo, a tribulação em Cristo gera o que em nós? Experiência. Perseverança. Ou seja, você fez o negócio e você deu certo. Aí você faz de novo, dá certo. Não deu certo, mas já deu uma vez certo. O que você faz? Vou continuar tentando. Aí você persevera. Quando você persevera, o que acontece? Ó, o meu Deus, naquele período eu fiz isso e ele não deixou acontecer, eu continuei, tal. Então, pô, eu tenho uma experiência guardada. E o que eu faço? Trago essa experiência para cá e falo assim, da mesma maneira que o meu Deus fez lá, ele faz aqui, porque ele não é louco e não é homem que minta, Nem filho do homem que sai. nem filho do homem que se arrependa. E aí quando você tem experiência gravada no seu coração, você gera o quê? Esperança. Esperança. Se você não tem, não passa por essas coisas, o que acontece? Você não tem esperança. É uma coisa que eu já falei para vocês. Quando você ficou agripado a primeira vez, parecia que você vai morrer. Você sua, chora, escorre o nariz, dor de cabeça, dor no corpo. Parece que... Aí depois de uns dias, você tomou vitamina C, água, descansou, não mudou nada. Aí você foi lá e melhorou. Espera um pouquinho. Em 7 dias é o ciclo da gripe. Quando você fica gripado de novo? Já sabe como é que vai ser. Vai gemer de novo, ainda mais fome, né? Nossa. Aí vai ferrando. É, mas você começou agora com a vida com eles. Entendeu? A esperança, verso 15, capítulo 15, verso 13. De Romanos, né? Só para o Rafael não ficar triste. Vai, Rafael. 15, 13. 15, 13. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo, de toda alegria. Através do quê? De tudo que nós falamos. Condição da experiência, da luta, da tribulação, da perseverança, da esperança. Apenas um parênteses, tá? Rosângela
e Vânia, elas não são quem tem que ficar limpando lá, tá? Vocês podem ajudar. Homens, crianças, todo mundo, tá? Pode ajudar. Não, tudo bem, estou falando. Tá? Não há um desígnio de que as mulheres elas têm que fazer, não, tá? Lá em casa a mulher faz, a família limpa. Então vocês têm que ajudar também, tá? Então ajude lá, limpe o copo, recolha, faça alguma coisa, tá? Todos precisam de ouvir a palavra. E não vai cair a mão de ninguém, não. E como mantemos a esperança? Salmos 78, versos 5 e 7. Salmos. Salmos 78, versos 5 e 7. Salmos, peraí, pastor, 78, 5 E 7. Agora já é. Salmo 78, 5 a 7. E 7. 5 e 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, para que se pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. 5 e 7. Então, Tá certo. Não, ele pulou uma parte. Eu achei que ficou faltando mesmo. Deixa ele repetir. Começa, irmão. Quer ler direito, irmão? Você usurpou o lugar da Aisha, você não aconteceu. olha, ó, 78, 5 e 7. Sim, mas assim, ele começa aqui, ó. Você não perguntou assim. Não, Benô, mas aqui, ó. E ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Esse você não leu, tá? A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer. O que eu falei agorinha? Que a gente tem que instruir quem? As crianças. Que o culto, o que é? Não é lazer, não é para negócio, eles têm que prestar atenção. Se a criança ela não presta atenção, se ela não começa a entender, ela vai continuar com a mesma mentalidade. É claro que tem dificuldade. É claro que a criança, até que ela se adapte, ela vai ter esse tipo de comportamento. Mas depois que ela se adaptar, ela vai entender. Então vamos de novo. Salmo 78, verso 5. Ele, Deus, estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu a lei em Israel e ordenou, não é um pedido, não é uma solicitação, e ordenou a nossos pais que os transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração, quem é a nova geração? Então, entre os reis. Ah, é? Agora eu vou ler também. É que eu sou pastor, eu faço o que eu quero. A fim de que, obrigado, Luiz. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer. Verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Por que a gente ensina? Para Luísa, Gabriel, Rafael, Júlia, Helena e Heloísa. Para aqui, e Pedro, perdão. Por que a gente ensina? Para que quando eles estiverem nas diligências da vida deles, eles tenham confiança em quem? Em Deus. Porque eles ouviram, eles viram os pais agindo dessa forma. E aí quando eles crescerem, o que vai acontecer? Eles vão pôr a confiança deles em Deus. Em outras palavras, o testemunho e a lei, a palavra de Deus, são um alimento para a esperança dos nossos filhos. Tem um versículo que é muito mal entendido, eu acho que eu já falei. Não inciteis vossos filhos a ira. O que está falando disso? Para um pouquinho, você sabe de cabeça, espera para as pessoas pensarem. O que é incitar um filho a ira? Pensa um pouco, porque você sabe de cabeça que eu já falei. Por quê? O que é? Quando você deixa de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, eles se rebelam contra Deus. Ira contra Deus. Quando nós ensinamos a palavra do Senhor aos nossos filhos, eles sabem como tem que proceder. Eles podem até proceder como pagãos, mas eles sabem, é uma decisão que eles tomam. Paulo diz claramente, Romanos 15, 4.
Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, verso 4. O Moisés, ele disse que está online. O que a gente fala para ele fazer? Vem para a igreja. 1, 2, 3. Vem pra igreja, Moisés! Romanos 15, 4. Pega a carruagem de fogo e vem, irmão. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O mesmo texto que nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 15 e 13. É a condição de você construir a experiência, ela gera esperança, gera um calo espiritual em você. Você passa a acreditar na situação. E você muda. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo outrora aqui, ele está falando de que texto? Antigo Testamento. Pois tudo quanto outrora foi escrito, antes. O nosso ensino foi escrito a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, temos esperança. Você está passando na luta? Cristianismo é falta de luta? Não. Alguém pode dizer que é? Não. Mas você acredita na ação de quem? E aí nós temos esperança. Quando nós lemos o testemunho da igreja perseguida, quando nós ouvimos os testemunhos, por que as pessoas passam o que passam e permanecem firmes? Por causa da esperança no coração deles. Toda a Bíblia tem este alvo e este poder, criar esperança no coração do povo de Deus. É qualquer coração que vai ter esperança gerada através da palavra de Deus? Não. Somente os filhos escolhidos. A gente fala filhos porque o pessoal fica chocado, né? Fala filhos, né? Aí o pessoal já dá uma geral, não é mais, dá uma ali. É que nem o apóstolo João fala assim, filhinhos amados, entendeu? Se você pecar, não é que ele está falando que não vai pecar, ele está num alívio, entendeu? Toda a Bíblia tem este alvo e este poder, criar esperança no coração do povo de Deus. E quando a esperança é abundante, o coração é cheio de alegria. Nossa, o coração é cheio de esperança, ele é cheio do quê? Alegria. Contentamento, perfeito. Tá? A verdade nos libertará. Sem o conhecimento das Escrituras, sem o manual de instruções, você não sabe o que fazer. Não sabe. Outro elemento essencial da alegria é a liberdade. Você é livre? Sou. Para fazer o quê? Adorar. Para dizer não ao pecado. Para obedecer. A principal coisa da palavra é nós podemos fazer o que com o pecado? Não. Eu digo não ao pecado. Eu sei o que é certo, eu não faço o que é errado. Outro elemento essencial da alegria é a liberdade. Salmo 119, verso 45. 119, verso 5. Salmo 119, verso 45. 45. Assim observarei Não. E andarei e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Ele está falando de alegria, ele está falando de felicidade, ele está falando de prosperidade, ele está falando de um caminho pleno, de alegria, de satisfação. Por quê? Porque o que está no foco dele? Os preceitos do Senhor, a palavra do Senhor. Esse Salmo 119, ele tem como título, apesar do nome estar dizendo excelência da lei divina, é a palavra de Deus. Tudo que está aqui é sobre a palavra de Deus. É um texto da palavra falando a respeito da palavra de Deus. Ninguém de nós será feliz se não for livre do que odeia e livre para o que ama. E encontramos essa liberdade verdadeira na palavra de Deus. A ideia é de um lugar aberto. 1 Reis, capítulo 4, 29. Quatro, 29. 1 Reis 4, 29. Quer, não achou na Bíblia, não? Não, só perguntei se não achou na Bíblia. Não, só perguntei. Só. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. É por isso que eu não gosto dessas versões. Entendeu?
porque a gente não sabe nem que versão foi essa. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento, larga inteligência, como a areia do mar, como a areia que está na praia do mar. Larga inteligência, o que é isso? Visão aberta. Se você é uma pessoa que não tem uma visão aberta, o que acontece? Você só consegue olhar o seu problema. Você está passando a sua dificuldade, você não consegue olhar além do seu problema. Você não consegue levantar os olhos e olhar para a cruz. Salomão, ele tinha uma visão o quê? Aberta, como o Nicolas falou, plena. Ele era inspirado pelo Senhor a falar as coisas dele, porque naquele momento Salomão ele estava cheio de quem? Do Espírito. Depois ele descambou, mas naquele momento ele estava cheio do Senhor. A palavra nos liberta de uma mente estreita e também nos liberta de limitações assustadoras. Salmos 18, verso 19. Está difícil? Está duro? Se está duro, e agora que você está correndo com os homens, eu gosto bastante desse versículo. Imagina como Deus colocava você, Felipe, para correr com os cavalos. Aí que você vai ver. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então ele nos livra, ele nos liberta, ele nos dá uma visão diferenciada. É a pessoa que, se você tem uma dívida de R$1.000, que vence amanhã, e você tem na conta R$10.000, você fica preocupado? Não é exatamente isso. O entendimento é, nós temos algo muito superior às muitas dificuldades que nós temos aqui. Se você entende isso, você entende que você tem um Deus que é controlador, um Deus que é poderoso, um Deus que é supridor, e Ele não vai permitir que você seja tentado além do que você pode suportar. Aleluia. Aleluia! Viva isso! João 8,32. João 8,32. É verdade, pastor. Se nós vivemos por 31 e 32, por favor. Luísa? Não sou eu. A Jenny não leu? Não. Não, quem leu por último? Ah, tá. Luísa, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós temos esse contexto todo. Jesus diz aos judeus, como diz a mim e a você: se vós permanecerdes na minha palavra, adianta você só crer? Não, você tem que crer e Obedecer. Obedece, não mexe. põe a mão na perna. Aí. Se você só disser, eu creio, e você ficar só naquele momento com a crença, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Vai ser uma verdade para você, uma certeza. Nós precisamos dessa certeza para a gente continuar vivendo. A verdade que ele tem em mente é a liberdade da escravidão do pecado. João 8,34. João 8,34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Ele está falando de pecado ou iniquidade? Iniquidade. Pecado, nós cometemos pecado o tempo todo. Mas se você comete o pecado com frequência e aquilo vira um hábito para você, você fica escravo daquilo. A pessoa que nunca bebeu bebida alcoólica, quando ele toma um copo de pinga, de cerveja, de vinho, ele fica viciado alcoólatra? Não. É com o quê? O hábito. É o hábito. Se a gente fizer uma comparação de uma posição positiva e você entende que as Escrituras elas são verdadeiras e você fica viciado na palavra de Deus, as coisas vão te abalar? Não.
Estava vendo um filme com a Rosângela ontem de um cara que era viciado em alguma coisa, alguma droga lá, heroína, alguma coisa assim. O cara fica surtado, ele pegou o revólver para matar o irmão porque ele queria a droga dele. Se você entender da maneira positiva que as escrituras ela tem solução para tudo, você vai focar na palavra e não no problema. E somente as pessoas que têm a visão ampla, elas conseguem ver isso. Senão a pessoa ela foca só no problema. Se deixar que aquela coisa na sua vida virar um hábito, aí se torna muito mais complicado para você retirar esse hábito. Tudo que você cria um hábito é difícil de parar. Por isso que você cria o hábito da leitura da palavra, o que acontece? Você não consegue parar mais. Hashtag começou a não parar mais. Mas é isso, entendeu? Começou a não parar mais. Gostou dessa, Lu? Nossa, que criatividade. Ou de uma perspectiva positiva, é a liberdade para você poder ser santo em Cristo. As promessas da graça de Deus conferem o poder que fazem das exigências da santidade de Deus uma experiência de liberdade e não de medo. Se você não entende isso, a igreja, os ensinos, eles são opressores e não libertadores. Estar na igreja pode ser opressor? Ou o pastor chega e fala, se você não vier no culto de manhã, de tarde, de noite, se você não vier assim, se você não usar roupa assim, se você estiver tomando banho, entendeu? E Jesus Cristo voltar e você faltou o culto, você vai para o inferno, é aquela opressão, você está correndo atrás do negócio o tempo inteiro. Tinha uma moça que conviveu com a gente um tempo, e casou, depois foi embora, em que quando ela chegou para ser aconselhada, o pastor dela falou assim, se você sair dessa igreja, você vai ficar depressiva, você vai morrer, vai voltar arrastada. E ela chegou para mim com aquela aflição, aquela síndrome do pânico. Por quê? O pastor criou, a pastora dela, criou um hábito com ela, e tudo que ela falava era verdade. Então, uma coisa, o pastorado ele tem que ser tem muito cuidado em relação a essas coisas. Então, por exemplo, fiz o casamento em Eclesiastes. Eu estabeleci um vínculo com eles, que não é uma coisa normal, é uma coisa acima do normal. E pode ser que eu comece a falar heresias, mas porque eles têm afinidade comigo, eles permitem que a coisa seja verdadeira. Então, dentro da igreja, as pessoas elas são opressas, porque elas não conhecem a verdade, elas se ligam no quê? No pastor, na determinação, naquilo que é falado. E o cristianismo não tem nada a ver com isso, tem a ver com Jesus e não com uma igreja. Nós temos um local que a gente tem que se reunir, mas é só isso, não tem nada mais que isso. Então, pastor, nessa questão dos pastorados, muitas igrejas que pregam a palavra misturada, não puro evangelho. Então essas pessoas, muitas dessas doutrinas, que muitas vezes são de homens, ou a pessoa não tem o costume de ler a palavra e convoca os bereanos de verificar, ou muitas vezes elas leem, mas ainda a cegueira espiritual de não enxergar a verdade, né? Porque às vezes ouve o pastor no domingo, passa a semana inteira, só o pastor, ela ouve só a palavra através do pastor. O que não há nenhum problema. Não, sim, desde que seja uma palavra verdadeira. Não. O grande problema é você ouvir. Se você começar a ouvir em qualquer lugar, a coisa complica. Porque o que acontece é que você começa a ver as coisas boas de cada culto e você quer aplicar na igreja e não funciona. Cada igreja tem uma sua dinâmica. Voltando. A liberdade que ele tem em mente é uma liberdade de escravidão do pecado. Não uma liberdade, não uma experiência de medo. Nos tem sido doadas as suas preciosas... Não, 2 Pedro 4. Quer dizer, eu coloco o texto antes, eu... 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Capítulo 1, verso 4. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Pode ler? Pode. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pelas quais nos têm sido doadas, porque a palavra ela é pregada de graça, as suas preciosas e brilhantes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina. Como que você se torna participante da natureza divina? Lendo a palavra,
meditando na palavra e vivendo a palavra. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. As pessoas vão oferecer para você o prato de lentilha e você diz não. E as pessoas que não têm a palavra? Dá. Aquela cena lá de Esaú e Jacó é muito interessante, em que ele chega com fome e ele oferece um prato de lentilhas em troca da primogenitura. Ou seja, o que será que valia mais financeiramente? Um prato de lentilhas ou mais da metade dos rebanhos do pai, todas as posses que tinha? Você entende como o cara... Mas será que ele ia morrer de fome? Mas ele troca o maior e o mais importante por uma coisa que é barata, por um desejo temporário, por uma coisa rápida, temporária. Será que ele comeu aquele prato de lentilhas e ele não quis comer mais um dia? Entendeu? O que nós fazemos é trocar as coisas eternas pelas temporais. Não há problema de você fazer todas as coisas que nós citamos, desde que não sejam condenadas as Escrituras. O problema é você focar só nisso. Nós focamos só nisso. João 15:3. Segura aí, Denise. João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Tá? De novo? Vós já estáis limpos pela palavra. Quem está falando isso? Jesus. Para quem? Para nós. Para nós. Ele está falando que você já tem a palavra de Deus, você já tem o Espírito de Deus. E já estamos limpos. Você já está limpo pela palavra. É aquele conceito que nós já temos trazido para vocês. A salvação vai dormir aí, Ezra. Dorme não, hein? Dorme não, filho. Nós estamos limpos pela autoridade e pelo poder da palavra, porque Ele já morreu por nós. Ele já morreu por nós. Libertos da corrupção, libertos para participar da natureza divina, por meio das suas preciosas e brilhantes promessas. É pelo seu esforço? Não, é pela graça dele. Nós já somos libertos dos problemas do mundo e nós temos as suas preciosas promessas. Por essa razão, devemos orar uns pelos outros. João 17:17. Menízia? Raiane já leu? 17:17. Menízia. Pergunta. 17:17. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que esse texto faz parte do quê? De uma oração que Jesus Cristo está fazendo para quem? Para quem que Jesus está fazendo essa oração? Para nós. Não, para Deus. Para Deus. A favor de quem? Nossa. Tá? Então ele está falando para nós. No verso anterior, verso 11, ele vem falando: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o mesmo gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que ele está falando? Deus, alimenta o teu povo com a palavra. Enche o coração deles com a palavra. É a palavra que vai trazer a experiência, o gozo, a perseverança, é a fé. E se você não lê a palavra, de novo, pastor Paulo, não tem recado mais importante para falar para você que continue lendo a palavra. Não leia a palavra, leia a palavra. Leia um pouco, leia mais a palavra. Tá? Não existe alegria permanente sem santidade. Hebreus 12:14.
Hebreus capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. Para de arranjar confusão. E santificação. O que é santificação? Hã? Mas como é que você pode se santificar? Lendo a palavra. Tá, você lê a palavra, e aí? Aplicar. Praticar como? Você lê um texto bíblico e ele chega a você e fala assim, enchei-vos do Espírito. Aí você vai fazer o que com esse texto? Será que eu estou me enchendo do Espírito? Sim, continuo fazendo. Não, passo a fazer. A palavra de Deus é esse confronto contínuo. Você sempre olhar para a palavra, que é a figura de Cristo, e você comparar com a sua vida. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Eu estou fazendo isso? Sim, continua. Não estou, passo a fazer. Pastor, mas esse amor incondicional de Cristo, quando fala esse versículo... Aonde está escrito amor incondicional aqui? Não, estou falando o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja. Mas o amor de Cristo é algo incondicional. O marido, assim... Nunca vai chegar. Esse versículo, como que o marido nunca vai chegar a essa forma incondicional de Cristo? É um alvo. Não é que você vai chegar. É um alvo a ser perseguido. Simplesmente ser igual a Cristo. A gente vai ser igual? Não, mas nós temos que perseguir esse caminho. Semelhança. Não. O verso está falando de ser igual mesmo. A gente nunca vai ser. Nunca o André vai amar você como Cristo te ama, nunca. Mas ele tem que olhar para o exemplo de Jesus Cristo e fazer o quê? Tentar perseguir. Igual o Alisson falou da ser igual a Cristo, nós somos semelhantes a Cristo. Está se divertindo aí, filho? Está divertido? Continue, Ivani, por favor. Não, eu sei que sou semelhante. Volta porque eu perdi o foco. Continua. É porque eu estava falando assim, como o Alisson estava falando de ser igual a Cristo, aí eu falando da semelhança, sermos semelhantes a Cristo. Tá? Ele está falando de igualdade mesmo. Não é possível. Não é possível. Mas nós temos que buscar como um alvo. Morrer tentando. Morrer tentando. Cristo veio para provar que nós não conseguiríamos ser salvos pelos atos e que somente pela graça a gente seria salvo. Que foi o grande erro dos fariseus. Eles achavam que eles iam conseguir. E não conseguem. Se você fizer todos os mandamentos e deixar de fazer um, você pecou em todos. Eles que não mais pela lei, é pela graça. Mas nós temos que continuar cumprindo a lei. E o que as pessoas na graça falam é: a lei ficou para trás, então eu posso respeitar meu pai, eu posso adulterar, eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso defraudar o meu irmão, posso dar falso testemunho, porque tudo é pela graça, não é assim que funciona. Esse pensamento já... Tá? Pastor, Fale. o senhor falou respeitar meu pai. Hã? O senhor falou respeitar, não era desrespeitar. Você falou respeitar meu pai. Tipo, é como se respeitar o meu pai fosse uma coisa. Não, você entendeu? Tá? Agora eu posso respeitar meu pai, adulterar. Por essa razão nós devemos orar uns pelos outros, assim como Jesus orou por nós. Então nesse texto de João 17, o Senhor ele ora a Deus em nosso favor. Em Hebreus 12:14 que nós lemos, fala que se sem essa santificação ninguém verá o Senhor. Alguém vai ver a Deus? Não. Isso aí é uma figura de linguagem, uma questão de estar presente. Mesmo na glória, isso tem toda uma teologia por trás disso, tá? Nós não vamos ver a Deus, Deus é Espírito. Nós vamos ter contato com quem? Continuar tendo contato com Cristo. Quão importante é, então, a verdade que santifica? Quão crucial é a palavra que quebra o poder dos prazeres falsos? Salmos 119, verso 105. Como devemos ser vigilantes para iluminar o nosso caminho? Salmos 119, 105. Pedro, você? 119, 105.
Passou pelo versículo 3 vezes. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fica em pé, Pedrão. Glória. E fala mais alto, vai. Pedrão acabou o discipulado e ele vai ser batizado. Então vamos lá, Pedrão. Fala alto, vai. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. De novo, Pedrão, mas fala direito, não fala sem engasgar. Vamos lá, vai. A voz de quase batizado, vai lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é a luz para meus caminhos. E luz. Aleluia. Lâmpada e luz. Você acorda de noite, não liga a luz e dá uma topada no dedinho no canto do sofá. É porque não tem o quê? Luz. Lâmpada para os meus pés. Aí você liga o celular, vai iluminando. Está dormindo ainda? Está meditando? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Salmo 119. Você estava falando aí, eu aqui imaginando a pessoa andando. Isso aí já é sonho, já. Você com o olho fechado. Olha. Salmo 119. Salmo 119, verso 11. Guardo no coração as tuas palavras guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. O que é guardar no coração? É colocar o celular com o texto bíblico assim, né, no bolso, é isso? Não. O que é o evangelho daquele pocketzinho pequenininho? O que é guardar a palavra no coração? Escutar, refletir E tem é a partir do que? Da experiência. Ezequiel fala assim: escreve a palavra de tal maneira que a pessoa passa correndo e ela consegue ler. É que nem um outdoor, tem que ser claro para você. Guardar a palavra no coração tem a ver com uma coisa que é certa. Que nem o irmão André meditando lá na topada. Todo mundo já tocou o dedinho lá no negócio? Amém. Você esqueceu daquela dor? Principalmente negros. Está guardado no coração aquela dor, entendeu? Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, o que você faz? Você não peca contra o Senhor, a menos que você seja ímpio. A palavra de Deus, ela vem te constrangendo, você não deve fazer isso. Lembra do grilo falante com o Pinóquio? Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Né? Horrível, né? Eu achei horrível. Eu também achei. Nossa, muito ruim. horrível, não entendeu? Mas o grilo falante está lá tentando ajudá-la. Tá? E aí ele fala, você pode até fazer, mas você sabe que você está errado. E quem faz sabendo é ímpio, não é cristão. Nós pecamos por ignorância e por uma questão que pecou, entendeu? Não porque eu vou assim, agora eu vou pecar e vou fazer. Eu já contei essa história para vocês para a gente finalizar. Quando a pessoa ela pecava no Antigo Testamento, ela tinha que fazer o quê? Matar um bichinho, tá? Aí, mas cada pena, cada pecado tinha uma punição. Então a pessoa chegava lá para o sacerdote e perguntava: olha, eu fiz isso, qual é a punição? Aí ele falava assim: é tal coisa. Aí o cara chega lá, entendeu? Eu ia falar o Nicolas, eu ia dar um exemplo com o Nicolas, mas recém-casado, não está firme assim para usar esse exemplo. O fulano chega lá, o sacerdote fala assim: meu amigo, ele adulterou. O que é que ele tem que fazer para estabelecer comunhão com o Senhor? Aí o sacerdote fala assim: olha, fala para ele que ele tem que matar uma ovelhinha. Aí ele ia lá, comprava a ovelhinha, chegava em casa e falava para a esposa: trouxe essa ovelhinha. E a esposa falava: para que você trouxe essa ovelhinha? Não, por que você trouxe? Não, essa ovelhinha não é minha não, essa ovelhinha é do Alex. Ah, é? Não, ele vai fazer um churrasco lá, depois ele vai chamar a gente e tal, não sei o quê. Aí ele ia lá, adulterava, sabendo qual era o preço do pecado. Nunca falei isso pra você? Não. Adulterava, voltava a pegar a ovelhinha e sacrificava. O sacrifício deixou de fazer a função dele. Por isso que Deus ele não recebia. Ele fala: de que eu tenho prazer? De sangue, de bodes e ovelhas?
ou de que sejam obedientes. Porque eles começaram a utilizar a redenção de uma forma pecaminosa. Semana que vem, se Deus assim permitir, e Jesus não voltar, nós vamos tratar sobre o testemunho do Senhor que nos torna sábios, mas apenas isso é informação para os que são simples. Por que simples? Aqueles que não são simples, eles acham que sabem todas as coisas. Amém, queridos? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos pela instrução da tua santa e bendita palavra. Pedimos a ti, Pai querido, que o Senhor continue nos orientando, nos guiando, nos trazendo cada vez mais o constrangimento para que nós possamos ser santos na tua presença, buscando sempre, Pai querido, a excelência de Cristo Jesus. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém, queridos? Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos abençoe.